Pode ser o celular, pode ser um relacionamento. Quando a gente perde alguma coisa, as reações são as mais diferentes. Algumas pessoas são mais pacientes, outras nem tanto. Bom, a verdade é que todo adolescente, toda pessoa precisa aprender a administrar a dor das perdas. O tema de hoje vai falar justamente sobre isso. A solução é a esperança. Hoje vamos falar sobre esperança. Fique ligado, minha vez começa agora. Seja bem-vindo ao programa Minha Vez. Como é bom poder estar com você. Obrigado porque você abriu a porta do seu coração. Muito obrigado porque você reservou um tempinho para a gente conversar. E hoje, de maneira especial, vamos conversar com essa turma que estuda aqui no Colégio IABC. Tudo bom com vocês? Manda um abraço pro pessoal de casa, um alôzinho. O Colégio IABC fica aqui no coração do Brasil, pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília e funciona em regime de internato, ou seja, esses alunos moram aqui. É ou não é? Saíram de casa, saíram de lugares diferentes, alguns vieram de mais perto, outros de mais longe. Todos estão aqui para a gente conversar. Deixa eu perguntar para vocês um negócio. Quando você perde alguma coisa, celular, alguma coisa, como é que você fica? Quem fica feliz, animado? Perdi meu celular. Alguém passou por isso já? Ou não? Como é que vocês ficam? Conta, João. É complicado, porque quando você perde uma coisa que é muito útil para você, por exemplo, o celular é quase, hoje em dia, quase que uma parte do seu corpo. Então, se você perde seu celular, tá lá as suas anotações, tá suas conversas que você tem que ter com os teus amigos, por exemplo, e aí tu fica desesperado, precisa achar meu celular lá, tem tudo que eu... Dá aquela sensação de vazio, é isso? É isso aí. E aqui, quem já precisou ficar esperando o ônibus aqui, em ponto de ônibus? Alguém já precisou? Muito bom, todos nós aqui. Qual que é a sensação quando você perde um ônibus? É horrível. Você pensa que vai chegar atrasado e geralmente quando você chega atrasado geram consequências terríveis às vezes e não é bom. Não é bom. Não é bom. Pensando nisso tudo, o tema de hoje é esperança. Você fica com esperança de encontrar o celular, fica com esperança de que vai dar tempo. Quando a gente pensa nisso, o que é esperança para vocês, gente? O que passa no coração do adolescente quando ouve a palavra esperança, hein? A esperança, eu acho que tem que ser a última que morre, né? Porque, por exemplo, se a gente perde o ônibus, tem que ter esperança que a gente ainda vai chegar a tempo, a gente vai conseguir pegar outro ônibus, porque se a gente... Vai dar certo no final. Tem que dar certo. O interessante é que todo mundo reage do mesmo jeito, gente. Será que é assim? Não. Alguns são mais empolgados, outros nem tanto e tal. Pensando nisso, a gente vai conversar hoje com a professora Eleni, ela que é coordenadora pedagógica de toda a rede adventista para o Centro-Oeste do Brasil. Tudo bom? Tudo bem, Denison. Você está bem? E essa garotada, esses adolescentes, tudo bem? Bom revê-los. Muito animados aí. E você, tudo bem? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus filhos, para o pessoal da rede adventista aqui da região Centro-Oeste e para os meus adolescentes da igreja de Candangolândia. Legal, nós estamos falando aqui, Candangolândia é Brasília, né? Sim. Nós estamos falando aqui rede adventista de educação, Isso. né, professora Eleni? São quantas escolas, a senhora pode me dizer? Cerca de 40 escolas. 40 escolas mais ou menos aqui da rede Centro-Oeste, todo o Centro-Oeste do Brasil. Vive com esses adolescentes. Será que tem algum aluno que já perdeu o ônibus lá e ficou desesperado nessa rede, em todo esse Centro-Oeste da rede adventista de Com educação? certeza que sim. Falando em perder o ônibus, você ia dizer o quê? As 2 semanas atrás, eu ia para Anápolis, né? Aí eu cheguei no ponto 10 horas. Aí eu fiquei esperando o ônibus, aí deu 10h30, aí o porteiro falou bem assim, olha, 11 horas passa. Aí deu 11 horas, no começo eu cheguei feliz, eu orei antes de sair, estava feliz. Aí eu falei assim, não, se eu perdi esse ônibus, que se ele passou antes do horário, não é porque Deus sabe, né? Ele sabe o que está fazendo. Sabe. Aí eu cheguei, aí deu 11h30. 11h30 nada? Não apareceu. Aí o porteiro, meu dia ele passa. Aí eu fiquei... E eu tinha que ir ao médico, né? Aí eu fiquei preocupada, tem horário de consulta e tudo mais. Aí eu peguei e fiquei esperando. Deu 12h30, o ônibus não passou. Aí eu já comecei
saiu um Aí já pouco de começou lágrimas. desesperado já, ou eu não? comecei O a chorar. desespero já chegou. Foi, eu comecei a chorar. Aí eu falei assim, meu Deus, por favor, o senhor sabe que é importante. Aí ele falou assim, olha, 1 hora nunca atrasa. Eu, meu Deus. Pelo menos uma, né? Aí deu 1 hora, aí o ônibus passou certinho. Finalmente. Finalmente. Professora Eleni, essa questão da espera, a gente estava conversando sobre esperança e esperar, a paciência por esperar, encontrar alguma coisa que a gente perdeu. Tem que ver com isso, a palavra esperança? Esperança é você sempre achar que vai ter uma solução. Se você perdeu algo muito precioso, você tem que se concentrar naquilo e dizer, Senhor, isso não é o fim, vai ter solução para alguma coisa, de alguma situação, algum caminho haverá. E isso é esperança, você achar que não acabou ali. Tem sempre uma luz no fim do túnel. Talvez seja essa, então, a grande diferença, porque algumas pessoas reagem de uma forma diante de uma perda e outras diferentes. Por exemplo, todo mundo tem celular, quase todo mundo tem celular. Quase todo mundo também já deve ter perdido o celular. Todo mundo reage de modo igual ao perder um celular? Será que é assim? Bom, eu não sei qual foi a reação de vocês quando vocês perdem, mas eu perdi um celular e eu precisava pagar por aquele celular. Ainda tinha que pagar o celular ainda? Tinha que pagar o celular, não era muito barato, tinha que pagar. O que eu disse? Claro, primeiro eu tomei os meios cabíveis, coloquei dentro do pacote de arroz, que todo mundo disse que tem que tirar, né, a umidade, mas não resolveu porque eu já tinha tentado ligar antes, né? Mas eu tinha aquela esperança de que o arroz iria dar um jeito nele, né? Mas depois eu disse, adianta focar nisso? Não. Continuei a vida normal e tentei juntar o dinheiro para ter o outro celular. Nesse caso, e não a fiquei perda do focada celular, no problema. o perda do celular porque ele se molhou, caiu em algum lugar. Entendi. Foi nesse caso. Aí, se você ficar focando, não vai resolver. Ficar preocupado com a situação. Você tem que focar em outras situações e deixar que, com o tempo, aquilo vai ser resolvido e Deus sempre dá uma solução e uma saída e você também descobre, né? E quando envolve as nossas emoções, namoro, por exemplo, perda da amizade, como geralmente é a reação do pessoal? Quem quer falar sobre isso? Alguém, não precisa ser você, talvez eu tenha um amigo que passou por isso, tá? Quando, por exemplo, a gente perde um namorado que passou muito tempo com você, teve muita convivência de muitos anos, é muito difícil de tentar superar, né? Mas tem que ter esperança de que vai conseguir, vai encontrar outra pessoa e tal, e tal. Eu acredito que ninguém aqui tá na fase de namorar, assim, mas sempre conhece uma pessoa. Esperando, a gente está esperando, estamos com esperança de encontrar alguém que não, né? Enfim. Mas quando perde, qual que é a reação de vocês? Se Nossa, comporta tristeza. bonitinho, assim? Total. Mostra pra todo mundo que tá triste? Claro Como é que não, é? Eu acho que, principalmente as meninas, buscam muito mostrar pra ele que você está por cima, que nada... Tá tudo bem, você não perdeu nada de importante. Ele não faz diferença na minha vida, que isso? Mas aí no quarto, com as amigas, Aí chega sozinho. no quarto, ai meu Deus, ele me deixou. Eu acredito que seja assim, Com né, os menina? rapazes também é assim? Quem quer falar com os rapazes aí? Nicolas, como é que é? Conta pra gente aí, como é que é com os rapazes? Já é mais tranquilo um pouco. A gente só perde um pouco por causa que homem, mesmo sendo homem, às vezes a gente se apoia bastante, né? E quando a gente perde uma amigo parte apoia outro daquela... amigo. E é que quando a gente já perde uma parte importante, por exemplo, se fosse um namoro, perde uma parte que já era rotina já há algum tempo, a gente sente falta, né? Porque homem é assim. Mas a gente consegue dar a volta por cima com mais facilidade. Depois de um tempo, às vezes, acaba lembrando, mas né, são memórias e Memórias a gente e consegue. memórias. Professora Eleni, todos os adolescentes são assim ou tem adolescentes que se comportam de modo diferente? Bom, cada adolescente reage de uma forma, né? Alguns precisam falar muito sobre aquela perda para diluir. Outros ficam quietos, reservados no seu canto, pensando, né? Outros procuram não pensar e se focar em outras coisas, nos estudos, nos amigos. Então, depende, a gente não pode julgar a reação do outro, porque cada um é constituído de forma diferente. Depende da sua história de vida, do que você já passou, se aquela perda é a segunda vez, depende de que você está perdendo. Você está perdendo porque é um namorado de 1 ano, de meses, ou são 5 anos, você estava noiva. Se perdeu para uma amiga, então, aí E pior arrebentou. ainda, né? Então, cada situação, cada pessoa reage de forma diferente. O que a gente tem que ter é bons ouvidos para escutar essa pessoa na hora que ela está triste, né? Não é nada, não, passa. Às vezes isso magoa mais ainda. O que você precisa é estar disposto a escutar esta pessoa, acolher o seu sentimento, entender e compreender para tentar ajudá-la.
Então é perigoso esse negócio de dizer assim, não, isso vai passar, quando casar Sara, essa coisa... Depende da situação, né? Às vezes a pessoa não sente acolhida no seu sentimento, se você não releva e não considera e não escuta. Então nem sempre levar na brincadeira... Nem sempre ajuda a pessoa que está melhor. sofrendo. Você Com tem que mostrar que certeza. você está compreendendo. E eu fiquei curioso agora, alguém já precisou ajudar aqui, algum amigo, alguma amiga? Eu acho que sempre sobra para os amigos, né? Principalmente para as meninas, sempre sobra. Então, como a gente é amigo, é nosso papel, né? Tá lá, falar que vai encontrar outra pessoa, que pode ficar calma. E, às vezes, é difícil porque a gente não entende completamente. Porque, às vezes, a pessoa se envolve muito, ou então... ou talvez é uma coisa que passa de um dia para o outro, amanhã você já não está sentindo Já está nada. bem. Então, também depende do próprio relacionamento entre amigos, né? Entre vocês. Às vezes dá até a sensação de que já foi rápido, outros você até se envolve tanto que quase sofre junto. Acontece isso também? Acontece. Então acontece isso. Às vezes, a gente tentando ajudar, corre o risco também de se envolver tanto com o problema da pessoa que a gente sofra junto. Tem isso? Tem isso também. Você precisa cuidar. Daqui a pouco você carrega esse problema junto. O que precisa é, junto com a pessoa, orar e entregar para Deus. E dizer, olha, eu fiz o que eu pude fazer, mas se ela escolheu se vitimizar, ficar só pensando nela, só chorando, é a escolha dela. Você ajuda, mas você não pode carregar junto o tempo todo essa dor. E tem horas que você tem que dizer, olha para fora, a vida continua, tem horas... Então, cada caso é um caso. Hora você tem que dizer, estou sentindo, não estou sentindo o que você está sentindo, mas entendo, vamos orar. Ou então, cabeça para cima, vamos lá, não tem só ele, né? Ou não tem só ela. Professora, a senhora usou a expressão se vitimizar. Será que acontece um pouco disso? A gente sofre muito quando perde alguma coisa porque a gente foca demais na gente? Será que seria isso? Tem essa questão também. Às vezes as pessoas utilizam as perdas para chamar atenção para si. E aí ficam só focadas em si, no seu sofrimento, como se ele fosse o maior da terra. Então, nessa hora, é sempre bom você olhar para o outro que sofre mais do que você. Ou você se envolver no serviço a alguém. Né? Tem gente que está precisando de você, então se você esquecer um pouco da sua dor e focar nos outros, ela de alguma forma é amenizada. Seria assim, tirar os olhos de mim um pouquinho, pensar isso. um pouco mais no outro para poder, inclusive, diluir essa dor. Diluir essa dor. Muito bom. E vocês aqui, vocês todos aqui lidam com a dor de modo igual quando perde alguma coisa? Será que tem coisas que a gente perde que dói mais, que dói menos? Para vocês é assim? Ou é tudo igual? Lida tudo igual, Nicolas? Para mim, eu acho que existem vários tipos de perda. Não só, por exemplo, de um objeto, ou de um relacionamento, ou até de um sonho, mas também de um ente querido, que muitas pessoas até têm dificuldade para superar essas perdas. E até como a gente poderia superar isso até com facilidade, assim, é uma coisa que a gente... É uma dúvida bem grande. Que a gente tem, né? Nem todo mundo supera de modo igual, né? Inclusive, quero aproveitar esse momento para dizer para você, no próximo bloco nós vamos conversar exatamente sobre isso. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Minha Vez e aproveito para mandar um abraço para o Tiago Mariano, lá de Fernandópolis, em São Paulo. Também aproveito para mandar um abraço para a igreja do setor Bom Clima, lá em Votuporanga, que fica bem pertinho ali de Fernandópolis. Obrigado porque vocês têm curtido a página do programa Minha Vez. Se você não curtiu ainda, aproveite agora, faça como eles. Curte a página do nosso programa, deixe ali o seu comentário, o seu assunto, aquilo que estamos conversando sobre o assunto dessa semana. E essa semana estamos falando sobre esperança, né, Leni? O Nicolas levantou, no final do primeiro bloco, a questão de perdermos uma pessoa querida para a morte. Alguém já passou por essa experiência aqui? Quer falar com a gente? Cecília. Bom, em 2012 eu perdi o meu avô e ele era muito próximo a mim, porque a maior parte do tempo eu ficava na casa dos meus avós. Então você convivia bastante com seu avô? Ele era quase como um pai para mim. E quando ele morreu, que eu fiquei sabendo, ele já estava internado na UTI há mais ou menos um mês. E eu fiquei assim, meio que não acreditando. Aquela sensação, será que é verdade? Mesmo sabendo que ele já estava na UTI. E aí, quando nós começamos a velar ele, minha ficha ainda não tinha caído de que ele não estava mais vivo e que eu não ia mais poder abraçar ele, conversar com ele. E no outro dia que eu fui me tocar e eu comecei a chorar. Então, uma amiga veio e me falou, não, mas
você tem que ter esperança de que Cristo vai voltar e que quando Ele voltar, a gente vai encontrar todos os nossos entes queridos no céu. E é essa esperança que eu tive, o que me fez melhorar, foi isso que me confortou. E isso geralmente é o que diferencia o modo de como as pessoas superam a perda de alguém. Interessante isso que ela colocou, né, Eline? Todos reagem da mesma forma. No caso dela, era um avô mais próximo, estava um tempo na UTI. Como funciona isso, Eline? Bom, ela falou do ano de 2012. Nesse mesmo ano, a nossa família também foi abatida por uma tragédia. Cada um tem sua reação. Eu acredito que se você convive com a pessoa mais de perto, você sofre mais, porque ela está todo dia ali. Depois vem de uma hora para outra um vazio enorme. Meu esposo foi vítima de uma tentativa de assalto e ele faleceu. Ele pensou que era uma brincadeira, foi tentar adivinhar quem estava brincando com ele por trás e aí o tiro foi disparado. Morreu na hora. Recebi a notícia da forma mais trágica possível, porque eu liguei para o celular dele, porque ele não tinha chegado para o pôr do sol, e foi o policial que disse que ele tinha acabado de sofrer um assalto e tinha falecido. Quer dizer, na hora, é bem aquilo que ela falou, parece que você não está vivendo aquilo, é um sonho. Em seguida, depois vem as perguntas, né? Por quê? Alguns reagem com revolta, outros buscam informações, sonham com a pessoa como se estivesse querendo trazer a pessoa de volta, né? Como é que foi? Você falou com ela? Como aconteceu mesmo? Checando a situação. Depois, aí começa essa desorganização, porque você é acostumada com a pessoa, parece que ela está lá, parece que ela vai chegar. Depois você passa pela reorganização novamente. E aí depende de que caminho você vai escolher seguir. Né? São processos que todos passam, só que nem todos assimilam da mesma forma, seria isso? Alguns se isolam, ficam quietos. Então, dos nossos 3 filhos, um chorou muito na hora da notícia, muito. Os outros não tanto, mas um precisava falar do pai, postar fotos, relembrar. O outro filho já precisava ficar silencioso com a sua dor, porque ele dizia, os outros não têm a ver com a minha dor. Ele sofria sozinho. Então, cada um sofreu de forma diferente. A gente precisa respeitar cada um, como eles dissolvem esse luto, né? Mesmo no ambiente próximo, familiar, as pessoas reagem de modo diferente. Totalmente. Então. E a gente tem que aprender a respeitar, porque aí fica assim, mas ele chorou tanto, por que você não chorou? Dá a impressão que um gosta mais do pai, gosta do ente querido, não. Cada um tem um jeito de sofrer. Uns preferem falar, outros não, e assim por diante. A gente precisa entender. É importante, então, respeitar isso. Respeitar isso e compreender. A Cecília mencionou um negócio interessante. Uma amiga deu esperança. Qual é o papel da esperança nesse momento, professora Eline? Tem como alimentar essa esperança no coração das pessoas? O que eu digo? Jesus está próximo da gente em todo momento. Alguns falam que Jesus está mais próximo quando você está sofrendo. Na minha vida pessoal e na nossa vida, da nossa família, a gente não sente assim. Jesus está sempre perto. Porque estar perto de você não depende do teu sentimento. Está tudo feliz, eu não estou lembrando de Jesus, então porque ele está mais distante de mim. Não, ele está sempre do seu lado. E ele te carrega no colo, inclusive no momento da sua dor. Você sente ele perto, mas talvez mais porque você está precisando dele. Mas o amor de Deus é imenso para acolher você até nesse momento de dor. Então, é isso que a nossa família vivenciou. Existe um verso na Bíblia que diz que não vem nenhuma tentação ou provação maior do que você possa suportar. Se Ele permitiu que você perdeu, seja o que for, uma oportunidade no vestibular, né, que você tanto sonhava, um parente, um objeto que você não vai conseguir tê-lo de novo, não existe nada que venha que Ele não possa dar a força compatível para você superar a sua dor. Isso quer dizer, então, Eline, que quanto mais um adolescente desenvolve essa vida espiritual, quanto mais tempo ele passa com Deus, com os valores espirituais, a probabilidade de ter mais esperança de enfrentar essas situações, elas aumentam? Sim, cada um é constituído de uma forma diferente do outro, mas basicamente o que eu posso dizer é, se você desenvolve quando está tudo bem o teu relacionamento com Deus, você é amigo dele, ele realmente é pessoal para você. Quando abate a tragédia, você tem mais força para superar. Na realidade, a gente revela quem a gente é, a comunhão que a gente tem com Deus no momento da tragédia e da dor. Eu acredito nisso. Não quer dizer que quem se desespera não tem Deus, porque cada um tem uma estrutura emocional, psíquica diferente do outro, isso entende? É bem importante dizer, né? Que algumas pessoas têm uma estrutura emocional desde a infância construída diferente. Isso é importante considerar. Inclusive, alguns precisam de acompanhamento psicológico depois do luto. Inclusive, o luto por uma tragédia, por algo que você sofreu, que você não esperava, ele é mais complexo e difícil de superar do que uma pessoa que está muito doente muito tempo, né? Um avô, não sei quanto tempo ele ficou
ficou doente, né? Um mês. E vai piorando, piorando. Então, as pessoas... Existem pesquisas sobre isso na Universidade de Brasília. Moura diz o seguinte, existe um luto antecipado quando você sabe que a pessoa está se caminhando e se definhando. Então, você mais ou menos se prepara para o pior. Agora, é mais difícil o luto quando é uma tragédia que se abateu de uma hora para outra você. Quando a gente é pego de surpresa, não dá para dizer que a reação é a mesma daquele que veio... É diferente esse veio luto. se preparando. Agora, assim, eu queria saber de vocês. Quando a gente está mais perto de Deus, orando bastante, é mais fácil manter a calma em todas as situações? Como é que foi com vocês? Diga lá, Rogério. Bom, eu estudando aqui no colégio, quando eu vim para cá, eu acabei conhecendo mais de Deus, porque eu não tinha tanto vínculo assim com a igreja na minha cidade lá, e quando eu vim para cá, para mim melhorou muito. Eu conheci, sabe, coisas que eu nem tinha ideia, sabe, e isso foi muito importante para mim, porque até mesmo eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa muito sentimental. Às vezes eu me abalo fácil com coisas pequenas, e assim, vamos dizer que eu me preparo, vamos dizer assim, para uma perda. Porque eu me conforto também um pensamento assim, meu também, que é Deus, ele tem propósitos na nossa vida. Isso é importante, Sim, né? Deus tem um propósito para mim. E ele sabe, ele está ali, ele está dirigindo a sua vida, ele governa você ali, ele está do seu lado, ele sabe o que está fazendo. Ter consciência disso tem dado força a você, Rogério, para enfrentar. Com certeza. Sabe uma coisa que eu estava aqui pensando, Eleni? A gente percebe como a mídia tem bombardeado o assunto da morte, seja através de jogos, o jogador está matando alguém, os livros espiritualistas, bruxarias, vampirismos, todas essa linha envolve a questão da morte, que é bombardeado justamente no período da adolescência. Você acha que isso também afeta os conceitos de esperança do adolescente? Como a senhora enxerga como educadora isso? Isso pode acontecer sim, mas eu acredito que a gente precisa sempre se encaminhar para onde está a verdade, a Bíblia, né? A Bíblia, não somente em Gênesis 3, fala sobre como o homem foi constituído, o que vai acontecer com ele quando ele morrer. E nós acreditamos, porque Deus disse isso na palavra de Deus, que quem morreu está dormindo, está somente aguardando a volta de Jesus. Então, o próximo segundo que aquela pessoa vai viver depois do seu último suspiro é com a volta de Jesus na ressurreição. Então, quando a gente vai para a palavra e lá está a verdade, existe o renascer da esperança. Porque para aquela pessoa que morreu, em seguida, ela vai ver Jesus voltando. Eu acho que isso que nos consola e nos conforta, né? Essa é a esperança que a Bíblia dá. E, às vezes, o que a mídia dá de esperança, ou todo esse conteúdo de livros, esses filmes, talvez não dê a mesma esperança. Não tem. Né? Talvez seja isso, né, Rogério? Porque acaba dando aquela força para a gente quando a gente descobre que tem pessoas que ajudam a gente a renascer, né? Inclusive, quero aproveitar e agradecer ao Guilherme, que ao escrever a palavra esperança, que fez questão de colocar uma plantinha sendo regada. Esperança Bonito. é algo que precisa ser regado, então. Cultivado dia a dia. Cultivado dia a dia. No relacionamento com Jesus. Professor Eleni, chegou o momento de deixar aquele recadinho para o pessoal que está em casa. E obrigado por ter estado conosco aqui hoje conversando sobre isso. Galera, muito obrigado pelas experiências de vocês, por compartilharem conosco, e espero que dê esperança a outras pessoas também. O meu recado para você que está nos assistindo é que se você está passando por alguma dificuldade, seja perda, seja situação de luto, ou seja qualquer dificuldade, lembre-se de que Jesus se compadece com o ser humano. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Deus chorou quando Jesus morreu. Ele sabe o que você está passando. Confie nele. Mais do que chorar, Jesus ressuscitou. Deus providenciou a salvação, e a volta de Jesus é a maior promessa, mas a maior certeza é da ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo vão ressuscitar também. Não sei o que você está passando, mas creia e confia. Para Jesus, todos os problemas têm solução. E Ele está com você e vai cuidar de você. É exatamente por isso que a TV Novo Tempo é conhecida como o canal da esperança. O que nós mais desejamos é que você tenha muita esperança no seu coração todos os dias para enfrentar qualquer situação. Professora Eleni, ora para a gente, por favor. Então, vamos orar? Querido Deus e Pai maravilhoso, muito obrigada pela esperança que temos. Esperança da volta de Jesus, esperança da ressurreição e esperança de que, se estamos com o Senhor, todas as coisas contribuem para o bem de alguma forma.
A gente sabe que esse bem é a salvação das pessoas. Se tem algum ouvinte, se tem alguma pessoa que está nos assistindo, que está passando por uma dificuldade, cuide dela, carregue os teus braços. Ajude para que ela sinta que o Senhor está com ela e que nunca perca a esperança. Obrigado por essa oportunidade, pela esperança que temos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana e cheia de esperança. A gente se vê no próximo programa. Até lá!